Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à aula de física, tá bom? A nossa aula 5, nós iremos trabalhar força magnética, certo? Vamos ver aqui a definição, características e uma aplicação. Força magnética sobre cargas elétricas, né? O que seria força magnética sobre cargas elétricas? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó, consideremos uma carga elétrica aqui, e essa carga elétrica aqui, ela está lançada dentro de um campo magnético uniforme, com uma velocidade vetorial v e formando um ângulo θ, com um vetor de indução magnética B. Então, existe uma carga aqui, lançada no campo magnético, dentro do campo magnético. Junto com essa carga, nós temos uma velocidade vetorial, formando um certo ângulo θ, com um vetor de indução magnética B. Então, nós temos aí essa imagem. Então, eis aí o campo magnético B, certo? A trajetória, a carga que foi lançada. Nessa carga aqui, nós temos o que? O vetor velocidade, né? Tem o vetor indução magnética, tem a força que está sendo aplicada nessa carga positiva. Ele é um campo magnético uniforme, paralelo, certo? A força magnética, pessoal, que age sobre essa carga, ela vai ter algumas características. Qual é a primeira característica dela? Direção. Direção, ela vai ser perpendicular ao plano, formado pelos vetores B e C. Sempre, professor, sempre. Direção dessa força magnética. Sentido, dado pela regra da mão esquerda, né, que foi visto anteriormente, não muda. Observação. O indicador representa o sentido de V, dedo médio, o sentido de V, e o polegar representa o sentido da força magnética. Isso aí vocês viram na aula passada. E sempre foi trabalhando essas informações. Outra observação. Se a carga for positiva, pessoal, o sentido da força magnética é o indicador na figura, que vai ter abaixo. E se a carga for negativa, o sentido da força magnética é o contrário ao lado pela mão esquerda. Como assim, professor? Nós temos aí, ó. Temos a força magnética, que é representada pelo polegar. O indicador é representado aí pelos vetores B, né? E o médio pelo vetor V, certo? Tá bom? Então, essa é a ideia no caso aí, da mão esquerda. A regra da mão esquerda. No plano, ele fica nessa representação, formando um ângulo de 90 graus, por isso que ele fala que ele é perpendicular ao plano. Essa carga, né, formou um ângulo θ com a velocidade, com o vetor e com a força magnética, certo? O plano que está sendo aplicado é essa carga, certinho? Utilizaremos as seguintes representações, né? Isso aqui também foi visto anteriormente. Se temos o x aí, o x quer dizer o quê? O vetor entrando no plano do papel. Se tem um pontinho, o vetor saindo no plano do papel. Não se esqueça dessas informações. Intensidade. A intensidade, pessoal, da força magnética ela é dada por essa expressão. F igual a Q, V, B, seno de θ. Quem é o F? A força magnética, e essa força magnética é dada em Newton. Quem é o Q? A carga elétrica, dado em Coulomb. O V é a velocidade, dada em metros por segundo. O B é o campo magnético, dado em Tesla, T. E o seno de θ, o ângulo formado, né, pela carga junto aí num plano, né, que ele está sendo formado. Okay? Então, essa fórmula matemática permite calcular a força magnética, a força magnética de uma carga. Pessoal, uma outra informação. Nós temos o seguinte, tem alguns casos particulares. Quando a carga está em repouso, pessoal, significa o quê? Que a força magnética ela vai ser zero. Por quê, pessoal? Porque a velocidade ela é igual a zero. Então, se a carga está em repouso, a velocidade é zero, no entanto, a força magnética vai ser zero. Uma outra informação que vocês têm que ter em mente é que quando as cargas lançadas estão na mesma direção das linhas de campo, também a força magnética vai ser zero. Okay? Nós temos duas situações aí. Cargas em repouso, velocidade igual a zero. Força magnética, zero. Cargas lançadas na mesma direção das linhas de campo,
a força magnética vai ser 0 também. Ok? Não se esqueça dessas duas informações. Uma outra informação que nós temos aqui é quando as cargas são lançadas perpendicularmente ao campo. Se a carga é lançada perpendicularmente ao campo, significa que o ângulo formado aí vai ser de 90 graus. Então, se o ângulo é formado de 90 graus, o seno de 90 vai ser igual a 1. Tá bom? Então, para eu calcular a força magnética, né, quando as cargas elas estão lançadas, né, perpendicularmente ao campo, vai ficar assim: força magnética vai ser a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Ou seja, o seno de θ não vai ter. Por quê? Porque é o seno de 90 e o seno de 90 é igual a 1. Ok? São 3 observações que vocês têm que ter em mente. Não se esqueçam disso. Certo? Vamos verificar aqui a primeira aplicação. Uma partícula elétrica de 5 microcoulomb desloca-se com velocidades de 100 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus, com um campo magnético uniforme de intensidade 8 vezes 10 a 4 Tesla, conforme indica a figura. Então, nós temos aí uma partícula, né, formando um ângulo de 30 graus. Caracterize a força magnética que atua sobre... Então, vamos lá. Sua resolução. Características. Qual é a direção? Perpendicular ao plano, né, como foi visto anteriormente. Então, nós temos aí perpendicular ao plano, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa é a nossa representação dessa carga. Tem a força magnética, tem o vetor B e o vetor velocidade. Entre o vetor B e o vetor velocidade, temos o ângulo formado. Entre a força magnética e o vetor B, tem um ângulo de 90 graus. Qual é o sentido, pessoal? Saindo da folha, né? Por que ele está saindo da folha, pessoal? Né? Qual é a ideia de estar saindo da folha? Vocês já viram isso aí. No caso, nós temos esse pontinho aí, né? Um pontinho representa a saída dele. Se tivesse um xizinho, estaria entrando na folha. Como é que eu faço para calcular o módulo, né? Quando ele pede para fazer a característica dessa carga, eu tenho que saber a direção, o sentido e o módulo. O módulo é você aplicar na formulazinha da força magnética. Força magnética vai ser a carga multiplicado pela velocidade, o campo magnético vezes o seno de θ. Substituindo a carga, que é 5 vezes 10 a menos 6, a velocidade, que é 1000, eu já coloquei em notação científica, 10 ao cubo, o vetor é 8 vezes 10 a quarta e o ângulo formado é 30 graus, seno de 30. Eu peguei o 5, multipliquei com 8, que deu 40. A base 10, né? Eu repeti a base 10, diminuí os expoentes, menos 6 mais 3 é menos 3 mais 4 é 1. O seno de 30 é 1 meio. Multiplicando 40 vezes 10 dá 400, dividido por 2, 200. Então, a força magnética, o módulo da força magnética é igual a 200. Bem fácil esses cálculos, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa partezinha. Então, pessoal, essa foi a aula sobre a força magnética, né? É importante que vocês tenham essas informações, elas são básicas, mas elas são de grande utilidade para vocês, ok? Estudem, pratiquem e até a próxima aula. Obrigado pela atenção de todos. Turma, tem um exercício no Google Class. Façam esse exercício de acordo com a aula de hoje, tá bom? Dúvidas, só procurar o professor. Tchau, tchau.